Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero passar com vocês pelo edital da Receita Federal de 2014, o último edital da Receita Federal. É isso aí, estamos já em 2020 e nada de vir um novo edital da Receita Federal, né? Mas eu acho que é muito válido, né? Talvez você já tenha passado por esse edital, se já viu, ótimo. Acho que é legal a gente passar por alguns detalhes aqui importantes dele. Caso você não tenha ainda passado por esse edital, recomendo que você leia com bastante calma, acompanhe aqui o vídeo, veja os detalhes que eu vou trazer aqui de mais importante sobre o edital de 2014 de auditor da Receita Federal. E, claro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você, se quiser, né, baixar o edital aí e dar uma analisada completa nele por conta própria, tá? Deixo essa recomendação para você. É a regra do jogo. Se você quer fazer o concurso da Receita Federal, você tem que saber que essa é a regra do jogo, né? Bom, vamos lá, pessoal. Como vocês estão vendo aí, esse edital foi publicado em março de 2014. Isso aqui é muito importante. Parece que não, mas isso aqui determina muito do que a gente vai ver aqui para frente. Ele foi determinado em março, ele foi publicado, né, em março de 2014, somente para o cargo de auditor. Por que não teve edital para analista junto desse daqui? Porque no ano de 2012, nós tivemos um concurso anterior, né, da Receita Federal. E esse concurso de 2012 foi para auditor e para analista. O problema é que no cargo de auditor eram 200 vagas imediatas e eles queriam ainda mais 200 em cadastro de reserva. Não conseguiram apenas uns 52, se eu não me engano, e aí eles acabaram chamando de uma vez só os 252 aprovados. Tá? Por que não conseguiram? Porque a ESAF errou a mão e fez uma prova difícil demais, em particular a prova discursiva também, na prova objetiva, mas também na discursiva, tá? E acabou eliminando muita gente. Então, os classificados foram 252 e todos esses entraram, tá bom? E aí, no caso do analista, não foi assim. O concurso de analista de 2012 foi bem grande. Foram 750 vagas imediatas para analista e depois eles ainda chamaram mais 750. Então, entraram 1.500 analistas no concurso de 2012. É por isso que chegou 2014 e não precisava de concurso de analista, somente de auditor. Voltando, por que eu falei que a data aqui é importante para vocês? 7 de março de 2014. Essa data é importante porque é o seguinte, 2014, se você não se lembra, era um ano eleitoral. Nós teríamos eleições presidenciais. E aí, pessoal, para que você pudesse nomear os auditores ainda no ano de 2014, no caso, no segundo semestre de 2014, já dentro do período eleitoral, era preciso que todo o concurso ocorresse e fosse homologado ainda no primeiro semestre de 2014, antes de entrar no período ali dos 3 meses antes da eleição. Então, ou seja, início de julho. Então, eles tiveram que enxugar bastante o formato da prova da Receita Federal para caber nesse período, tá? Para que um edital publicado em março permitisse ainda no final do mês de junho a homologação do resultado final. Então, vocês vão ver que houve uma compressão de algumas fases aqui, diferente de outros concursos, e que talvez não se repita. Eu até acho que não vai se repetir nos próximos editais. Tá legal? Mas vamos lá então. O edital, como eu disse, ele era só para auditor, tá? Vocês podem ver aqui que nós tínhamos apenas 3 provas. Nós tínhamos aqui uma primeira etapa aqui, com uma prova objetiva, uma prova aqui, prova objetiva de conhecimentos gerais, prova objetiva de conhecimentos específicos, né? A de conhecimentos gerais valendo 70 pontos, a de conhecimentos específicos valendo 140 pontos. E a prova discursiva valendo 60 pontos. Um ponto importante aí, podem observar que a soma total da pontuação é 270. Desses 270 pontos, 60 são da discursiva, tá? Isso é menos de 10% da nota final. Menos de 10%? Não, que isso? Isso é 20 e poucos por cento da nota final do concurso, tá? 60 de 270 é mais ou menos ali 20% da nota final. Ou seja, a discursiva era bem relevante aqui, tá? E aqui já entra um primeiro ponto do que eu estava falando desse ano eleitoral, tá? Porque o que acontece?
Como é que era a estrutura normal das provas da Receita? Em 2012, no meu concurso, que é o de 2009, o que a gente tinha? Provas objetivas, primeiro, e eram 3 provas objetivas, uma no sábado à tarde, uma no domingo de manhã e uma no domingo à tarde. Depois, você fazia as provas objetivas apenas, corrigiam, os melhores classificados nas provas objetivas eram convocados para as provas discursivas. E aí a discursiva, ela também era formada por 2 dias, no meu caso, né? Era domingo de manhã e domingo de tarde, só de prova discursiva. Tá? Discursiva até mandar parar. Essa aqui não. Vejam que, como era ano eleitoral e eles precisavam de fazer o concurso mais compacto, eles colocaram prova objetiva, essa prova 1 foi no sábado à tarde, a prova 2 foi no domingo de manhã e a prova discursiva foi no domingo à tarde. Então, em um fim de semana, eles mataram objetiva e discursiva, né? Vejam que isso enxugou bastante, né, a duração do concurso. Outra coisa importante, olha a segunda etapa do concurso. A segunda etapa foi somente a sindicância da vida pregressa. Tá? Só a sindicância da vida pregressa, é o que hoje nós costumamos chamar bastante, né, nos concursos policiais ali, bastante investigação social, tá? Que na Receita consiste basicamente em você entregar uma série de documentos, suas certidões de antecedentes criminais, coisas desse tipo. É basicamente isso que é a sindicância da vida pregressa. O que está faltando aqui, pessoal, como segunda etapa do concurso? O que está faltando aqui é o curso de formação. O curso de formação, ele não foi uma etapa do concurso aqui em 2014, tá? Esse pessoal que fez curso de formação, fez, mas eles fizeram depois de entrar na Receita. Primeiro eles passaram no concurso, passaram na primeira etapa, passaram aqui na segunda etapa, a sindicância da vida pregressa, que é só eliminatória, né? Só para eliminar aqueles candidatos que eventualmente não sejam recomendáveis por conta dos seus antecedentes. E aí eles já viraram auditores, e aí uma vez como auditores, ganhando o salário de auditor e assim por diante, eles fizeram um curso de formação, tá? Qual a diferença disso para o que foi no meu e para o que vai ser nos novos, tá? Porque já adianto, vai ser diferente no novo concurso da Receita. O que foi de diferente? No meu concurso, o curso de formação, ele era uma etapa do concurso público. Então eu ainda não era auditor. Tanto que, quanto eu ganhei de remuneração durante o curso de formação? Metade do salário inicial do auditor. Essa foi a minha remuneração durante o curso de formação. Eu ainda não era auditor, ainda não tinha vínculo com a instituição. Fiz o curso de formação, fui aprovado, aí sim, depois disso eu fui nomeado e virei auditor. Tá? Então, o curso de formação era uma etapa do concurso. E agora vai voltar a ser. Em 2016 e 2017, passaram uma lei. E essa lei, porque isso tem que ser definido em lei, tá? Não é o edital que decide, vamos colocar como etapa do concurso? Não, isso tem que estar na lei. E a lei do cargo de auditor federal, de auditor da Receita Federal, foi alterada em 2016, 2017 e voltou, então, com o curso de formação como etapa obrigatória do concurso público. Tá legal? Então tá, tivemos isso. Outra coisa importante, só curiosidade, né? A taxa de inscrição aqui foi de R$130. Nós tivemos um total de 278 vagas imediatas, tá? 278. Só que esse concurso, ele chamou mais 100%. Então, chamou 278, depois chamou mais cerca de 278 também. Número bem próximo. Chegando aí, então, em mais de 540, 550, né? 560, basicamente, auditores que foram chamados nesse concurso, tá? Primeira metade na primeira etapa e depois na segunda. Professor, por que não teve vaga para negros? Porque nessa época ainda não era a lei, né, que hoje é vigente aí, a 12.990, eu acho, que é a lei das cotas para negros, ela não existia aqui ainda. Então, por isso, nós tivemos apenas vagas de ampla concorrência e candidatos com deficiência, tá? Outra coisa, nessa época aqui, a remuneração inicial era de quase R$15 mil por mês, vocês podem ver aqui quanto que é hoje, né? Hoje é quase R$22 mil por mês, 21 mil por mês, tá? 21 mil por mês. E tem uma diferença, antes era subsídio, hoje é vencimento. Qual a diferença? Vocês se lembram disso? A diferença aqui, né, era subsídio, agora é vencimento. Por quê, pessoal? Porque
Para criarem o bônus de eficiência dos auditores, eles precisaram mudar isso aqui, porque quem recebe subsídio não pode receber outras parcelas além do subsídio. Então, como agora vai ter o bônus de eficiência, transforma de subsídio para vencimento, isso foi feito por meio de uma lei, transforma de subsídio para vencimento, porque o vencimento pode acumular com outras remunerações. Então, hoje o auditor começa ganhando cerca de R$21 mil, depois de um tempo ele passa a ter direito ao bônus de eficiência, basicamente depois de 3 anos como auditor, ele tem o bônus de eficiência na íntegra, que hoje é uma parcela de R$3 mil por mês, tá? Então você ganha mais o bônus de eficiência na situação atual. Bom, alguns detalhes aqui, agora aqui de requisitos. Sobre os requisitos eu só quero falar de um aqui em particular, esse aqui, você tem que ter diploma em nível de graduação, tá? Em qualquer área. Pessoal, isso aqui permite a entrada de tecnólogos? Permite, tá? Se você fez um curso superior na modalidade tecnólogo, aqueles de 2 anos, eles também são curso superior em nível de graduação. O que não dá para colocar, o que não é permitido aqui? Aqueles cursos sequenciais. Sabe aqueles cursos sequenciais? Geralmente eles têm uns 6 meses de duração, tem uns assim de gestão em segurança pública, coisa assim, 6 meses de duração. Esses não entram aqui, tá? Mas cursos de 2 anos de tecnólogo, sim. Inclusive eu conheço, auditores que entraram com diploma de tecnólogo, tá? Então, quanto a isso, tranquilo. E beleza, pessoal, tivemos a publicação do edital no dia 7 de março. Vejam que as inscrições, elas tinham um prazo bem curto, encerravam já no dia 27 de março, então 20 dias depois da publicação do edital já tinha acabado o período de inscrições, né? Então veja como é rápido, né? O período de inscrições foi bem rápido mesmo. É aquilo que eu disse para vocês, a Receita queria conseguir homologar o concurso antes das eleições, antes do início do período eleitoral, na verdade, para poder nomear os servidores no segundo semestre, e de fato ela nomeou, tá? Eu acho que foi mais ou menos ali para outubro que entraram os primeiros auditores, na minha área mesmo entraram alguns auditores da turma nova, e foi mais ou menos por aí. Agora, sobre a realização das provas, vamos ao que interessa aqui, né? Detalhezinho, se tinha que usar caneta preta ou caneta azul, não interessa, né? Mas, vamos àquilo que é uma das coisas mais importantes do edital da Receita Federal. Aqui a gente tem as matérias, né? E aqui a gente tem uma coisa muito importante. Cada matéria você tem aqui o peso, né? A quantidade de questões, vocês podem ver aí, não vou ler uma a uma, qualquer coisa pausa o vídeo. Você tem os pesos, repare que as matérias de conhecimentos gerais tinham peso 1, de conhecimentos específicos tinham peso 2, e você tem uma coisa muito importante que diferencia o concurso da Receita da maioria dos que a gente vê por aí, que é mínimas por disciplina. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, eu tenho 20 questões de português com peso 1, ou seja, 20 pontos ao todo. Qual o mínimo de pontos que eu tenho que fazer? 8 pontos, que é 40%. Tá? Então, eu tenho que fazer no mínimo 40% dos pontos em cada matéria. Se você der uma olhada aqui no direito tributário, são 15 questões. Como é peso 2, qual é o total de pontos aqui? 30 pontos, né? 30 pontos. Beleza, desses 30 pontos, qual é o mínimo que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a pontuação mínima de 12 pontos na matéria de direito tributário, que vocês podem ver que é 40% de 30 pontos, tá? Então, em cada matéria, você tinha que acertar pelo menos 40% das questões. Isso pega demais. Eu já falei em outros vídeos, mas eu só vou sintetizar aqui. Esse é o elemento que mais elimina no concurso da Receita. No concurso da Receita Federal, nesse daqui, ele teve 68 mil candidatos. Dos 68 mil. Dos 68 mil candidatos, somente 804 fizeram os mínimos em todas as matérias. A grande maioria dos que fizeram a prova foram eliminados aqui, Em alguma matéria, às vezes o cara mandou bem pra caramba na prova, mas sei lá, chegou em uma matéria aqui que ele não deu muita bola, raciocínio lógico, ele não deu muita bola, daí ele não conseguiu fazer 4 questões, ele acertou 3, foi eliminado, tá? Mesmo entre os auditores que foram aprovados, vários deles ficaram exatamente em cima da nota mínima em pelo menos uma matéria. Isso é comum pra caramba, viu? É comum pra caramba.
é muito difícil dar para a Receita, porque nesse formato aqui, você não pode deixar nenhuma matéria de lado. Você tem que valorizar cada matéria, você tem que tentar ficar bom em cada uma. Eu vou estudar só o suficiente para fazer 40%. Tudo bem? Isso não existe, pessoal. Como é que você define? Não, agora eu tenho conhecimento para fazer 40% da prova. Isso não existe, tá? Então acaba que você tem que estudar direito cada matéria. Não tem jeito, tá? Então tá bom. Então estamos aqui com a prova da Receita Federal, e aí você tinha aqui, uma pontuação mínima também que você tinha que fazer no conjunto das duas provas, tá? Você tinha que uma pontuação mínima de 126 pontos nas duas provas juntas. Vejam que as duas juntas dão 210 pontos, desses 210 você tinha que fazer pelo menos 126, tá? Que é aí um pouquinho mais apenas, né, do que a metade, né? Do que a metade aí, quer dizer, metade não, 60%, desculpa, 60%, tá? Esse 126 significa isso, fazer pelo menos 60%. Sempre foi assim, tá? Nos concursos anteriores também era assim, você tem que fazer um mínimo de 40% em cada matéria e um mínimo de 60% na nota global das suas provas aqui objetivas. A prova discursiva tá aqui, como é que foi a prova discursiva? Ela teve duas questões, tá? Duas questões dessas matérias, de direito tributário, né? Uma era de direito tributário, isso era certeza, e a outra era de comércio internacional ou de legislação aduaneira, tá? Podia ser de qualquer uma das duas aqui. Legal. Aí você tem aqui quantas redações foram corrigidas, acho que aqui a gente pode pular, é só para dar uma visão rápida aqui do edital, acho que esses detalhes aqui você pode olhar em outro momento, tá? Mas aqui você tem aquilo que eu estava dizendo, que você tem que fazer no mínimo 40% em cada uma das disciplinas e no mínimo 60% dos pontos ponderados das matérias, tá? Legal. Vamos lá. Aí a sindicância da vida pregressa, já disse para vocês, é basicamente entregar documentos e aí a Receita vai lá e analisa ali os seus documentos e eventualmente a partir dali vai te fazer mais algumas perguntas e tal, mas não é um grande problema. E aqui a gente passa rapidamente pelas matérias, né? Vocês podem ver que o conteúdo de inglês ou espanhol, você escolhe a língua, tá? Inglês ou espanhol, você escolhe no momento da inscrição no concurso. E veja que você só tem basicamente aqui interpretação de texto. O conteúdo de português é relativamente sucinto também, né? Se bem que ele é pequeno, mas ele é enorme, né? Ortografia inteira aqui, semântica inteira aqui. Então são conteúdos longos, né? O raciocínio lógico quantitativo, vocês sabem que essa matéria aqui, ela na Receita ela é uma matéria 3 em 1. Você tem tópicos de raciocínio lógico, como esses aqui, estruturas lógicas, lógica de argumentação. Você tem tópicos típicos de matemática do ensino médio, trigonometria, matriz, determinantes, álgebra, e cai na prova essas coisas, tá? Vive caindo na prova a questão disso aqui. Você tem toda a estatística aqui, estatística descritiva e estatística inferencial, tá? E você tem ainda bastante coisa aqui, de matemática financeira, tá? A parte de baixo aqui envolve mais matemática e mais raciocínio lógico. Então é 4 em 1 mesmo, matemática, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Daí você vem com a administração, que é quebrada em administração geral e administração pública, tá? Você tem o direito constitucional, bem completinho também. Geralmente essa prova da ESAF dava um trabalhão aqui, estudar esse direito constitucional da ESAF, tá? Você tem aqui, até porque você tem alguns tópicos aqui que são bem enjoados, né? Eu acho que o mais enjoado, vamos ver se eu acho ele rapidamente aqui para vocês, pelo menos na minha visão, tá? Não sei a visão de vocês, mas esse aqui é o tópico mais complicado da Constituição. Controle de constitucionalidade. Isso aqui, a DIN, a DPF e assim por diante, não é trivial não, tá? O direito administrativo, também bem completo, podem ver aí, bem completo o direito administrativo. No tributário, eu queria fazer só um destaque rápido para vocês, que aqui no direito tributário, olha o que a gente tem aqui, a partir do item 26, tá? Isso aqui, isso aqui é direito previdenciário, pessoal, tá? É direito previdenciário. Muita gente acha que direito previdenciário não cai na Receita, porque olha aqui só vê o nome tributário, mas não, tá ali, O direito previdenciário está aqui. O direito previdenciário que cai na Receita, ele é menor do que o que cai no INSS. Na Receita cai somente a parte de custeio, né? Custeio da Previdência, não cai a parte dos benefícios da Previdência,
tá? No INSS cai as duas coisas, custeio e benefício. Beleza. Tem a matéria de auditoria, o foco da auditoria, aqui ó, tem pegadinha também, tá? O foco da auditoria é a auditoria independente, tá? É a auditoria independente, mas fica ligado nisso aqui, ó. A auditoria governamental também está no edital da Receita. A auditoria governamental é um conteúdo que é mais estudado por quem faz tribunais de contas, mas cai na Receita e, em 2012, uma das provas discursivas foi sobre a auditoria governamental e pegou geral, tá? Pegou geral. Aí vem a contabilidade geral, contabilidade avançada, não cai contabilidade de custos na Receita Federal, tá? Vem ainda a legislação tributária, que é principalmente imposto de renda e o IPI, o comércio internacional e, no final, aqui a legislação aduaneira. Então, é esse que era o edital da Receita Federal. Acho que esses são os pontos mais importantes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato de vídeo aqui. Pretendo fazer trazer alguns outros editais interessantes para que vocês conheçam. Tá? Editais que já estão antiguinhos aí, já saíram um pouco da memória, mas que é bom que a gente conheça, especialmente quem quer se preparar para esses concursos, tá bom? Um abraço para vocês, até mais.